Olá, estudantes! Sou a professora Gabriela Sena, do canal Teorizando com Gabi, e essa semana eu até comentei lá na minha outra rede social, no Instagram, sobre um assunto que, a princípio, é bem tranquilo, porém, se a gente for olhar em vários livros de teoria, a gente encontra várias possíveis definições. Então, eu vou trazer aqui para vocês a definição do método simplificado de aprendizagem musical, o MSA, que é usado pela Congregação Cristã no Brasil. Então, vem comigo desvendar esse mistério. Que assunto é esse uníssono e enarmônico? Muita gente confunde, inclusive, sendo que vocês vão ver a diferença e nem é tanta. O que é o uníssono? Uníssono, de acordo com a definição do MSA, são duas notas que soam ao mesmo tempo e na mesma altura. Na mesma altura, isso é muito importante. Aqui eu tenho dois exemplos. Duas notas iguais, que são o primeiro compasso, né? Fá e Fá. E no segundo compasso tem uma coisa interessante acontecendo. Vocês estão observando que a mínima, as duas mínimas que aparecem aí, elas possuem haste tanto para cima como para baixo. Isso é representação de um uníssono acontecendo entre duas vozes diferentes. No caso, como a gente está na clave de Sol, está acontecendo com as vozes soprano e contralto, ou seja, as duas vozes estão coincidindo na mesma altura e ao mesmo tempo. Aqui, nesse caso, o soprano e o contralto primeiro aparecem com a mesma nota Fá e logo em seguida, soprano e contralto aparecem com a nota Lá. Mesma altura, ou seja, mesmo lugar, ok? Essa é a definição que eles trazem e, inclusive, é uma definição que também consta no livro de teoria do Oswaldo Lacerda, que inclusive está na bibliografia do MSA, se vocês forem dar uma olhada lá. Então, foi retirado desse livro de teoria. Então, o uníssono ele vai acontecer quando as notas soarem ao mesmo tempo. Por isso que o nome é uníssono, porque forma um som. Tá? Quando você percebe aquele som, ele está acontecendo ao mesmo tempo, ok? Como isso vai acontecer no inário? Deixei aqui 3 exemplos de hinos que ocorre o uníssono e, por exemplo, aqui, hino 63, o uníssono está acontecendo aqui na clave de Sol entre as vozes soprano e contralto. E também acontece na clave de Fá, entre as vozes tenor e baixo. Então, é muito importante falar para vocês o seguinte. Essa definição usada pelo MSA, retirada do livro Oswaldo Lacerda, ela considera que o uníssono tem que ocorrer na mesma altura, tá? Então, eu não posso falar assim para você que o uníssono está acontecendo entre as vozes soprano e baixo, porque aí já vai ter uma distância entre elas, ok? Então, de acordo com esse livro de teoria, isso não é válido. Porém, no livro do Bourdieu-Med, isso pode ser válido. Mas vamos usar aqui a definição que está no MSA, que é o quê? Precisa ter a mesma altura. Então, soprano e contralto, está acontecendo nisso, entre essas duas vozes. Tenor e baixo, acontecendo uníssono entre essas duas vozes. O mesmo acontece no hino 315 e também no hino 403. E se você encontrar mais algum hino que tenha algum trechinho acontecendo uníssono, deixa aqui nos comentários que eu vou querer saber. Tá, uníssono é fácil, né? É só visualizar ali, principalmente quando tiver haste para cima e para baixo, quando se trata de vozes musicais.
Mas e o enarmônico? O que é enarmônico, né? O enarmônico é um fenômeno muito interessante. A primeira nota é o Fá sustenido e a segunda é o Sol bemol, desse primeiro compasso. Elas estão escritas de forma diferente, certo? A primeira é Fá sustenido, a segunda, Sol bemol. Segundo compasso, Si bemol e Lá sustenido. Também estão escritas de forma diferente. Só que o que acontece? Mesmo elas estando escritas de formas diferentes, o som delas é o mesmo. O som do Fá sustenido e do Sol bemol será o mesmo. O som é igual. E o som do Si bemol e do Lá sustenido será o mesmo. No teclado é só você olhar. Onde que fica o Fá sustenido? Nesse conjunto de 3 teclas pretas é a primeira, certo? E o Sol bemol? Também é ali. O Si bemol é a última tecla preta, né, dessa sequência. E o Lá sustenido? Também, é o mesmo lugar. O que vai diferenciar aqui é a escrita. A escrita vai ser diferente. Só que ele vai possuir o mesmo som. Ok? Ficou tranquilo? Agora, diferenciar. E interessante falar que o enarmônico, ele é um tipo diferente de uníssono. Então, ele é um tipo de uníssono. Por quê? Tem o mesmo som. Só que ele é um tipo de uníssono que tem a escrita das notas diferentes, tá? Enquanto que o uníssono é a mesma coisa, né? Mesma coisa. O enarmônico não. Ele possui o mesmo som, a mesma altura, né? Ali, comparando com o que a gente escuta, né? O mesmo som, na mesma altura. Porém, o jeito de escrever é diferente. E aí, vou deixar para vocês esse exercício. Na escala cromática, que a gente viu, inclusive no vídeo passado, se você não assistiu, tá aqui nos cards. Quais notas dessa escala cromática são enarmônicas? Aí você vai ter que comparar de 2 em 2, né? Deixa aqui nos comentários, quero ver quem que vai acertar essa pergunta. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva, deixe o seu like e compartilha com aquele seu amigo que ainda está em dúvida nesse assunto. Não deixe de me seguir nas outras redes sociais e me acompanhar mais de perto todos os dias. Até a próxima!